Bom, boa tarde a todos. Então, pessoal, vou gravar agora a aula da parte de íons, né? Que é mais uma técnica de espectroscopia. É chamada espectroscopia por perda de energia de elétrons, né? E do inglês, essa sigla íons significa Electron Energy Loss Spectroscopy. Para começar, como a gente sabe, né, eu já mencionei isso na aula de EDS, que também é uma técnica de espectroscopia. Sempre que a gente mencionar a palavra-chave espectroscopia, a gente está falando de análise da composição química da amostra, né? Pode ser uma análise de uma região um pouco mais geral, né? Ou regiões específicas também, né? Que no caso de íons pode analisar uma fase, ou pode até realizar através de um mapeamento, né, similar ao mapeamento de DDS. O mapeamento de íons pode chegar até a escala atômica, caso o microscópio no modo STEM, né, no modo transmissão varredura, tenha um feixe, né, de diâmetro mais ou menos da ordem um diâmetro mais ou menos da ordem de Angstrom, que é a ordem do raio atômico, vamos dizer, não é? Então, se a gente tiver uma resolução atômica no modo STEM, a gente pode ter um mapeamento de íons também na escala atômica, diferenciando, né, os planos cristalinos de cada espécie atômica, né, e as respectivas posições atômicas também, de cada elemento na amostra. Então, essa é a capacidade do íons. Mais um detalhe complementar é que o EDS ele é uma técnica de espectroscopia mais voltada para elementos de mais alto número atômico. Então, a gente fala que o EDS é sempre melhor do nitrogênio, oxigênio, para números atômicos maiores. Já a técnica de íons, ela é complementar no sentido de que ela é muito boa para os elementos leves, não é? O que o EDS não tem capacidade de fazer, analisar os elementos leves com maior precisão e exatidão. O íons faz isso muito bem. Então, desde o boro, carbono, né? Então, para materiais à base de carbono, o íons é uma ferramenta extremamente útil e poderosa, porque ele pode, inclusive, como ele tem uma resolução em energia muito melhor do que a do EDS é da ordem de 125 eletronvolts, e a do íons pode chegar a 1 eletronvolt ou 0,1 eletronvolt nos microscópios mais modernos com o monocromador, né? Então, o íons pode diferenciar, né? A gente fala que tem mudanças tanto na horizontal, que seria a perda de energia, quanto também no desenho da borda, né? Porque no íons a gente fala em borda e no EDS a gente fala em pico. Então, essa característica do desenho da borda, né? E também o shift, que a gente fala que é o deslocamento lateral da posição da borda, pode caracterizar diferentes tipos de ligações químicas nos materiais, como nos materiais à base de carbono. Então, o íons teria capacidade de diferenciar o carbono amorfo, o carbono no diamante, no grafite, não é? Num buckball, por exemplo, que são aqueles conjuntos, né, de átomos de carbono, o C60, o grafeno, né, grafite e assim por diante. Então, num polímero também com diferentes ligações atômicas, diferentes tipos de hibridizações, também vão dar bordas características no íons. Então, o íons tem essa capacidade de, com uma ótima resolução em energia, diferenciar ligações atômicas, né, diferentes tipos de ligações atômicas no mesmo material, de um elemento, só que com diferentes tipos de ligações químicas. Então, essa é uma das grandes vantagens do íons também, certo? Então, vou começar a passar os slides aqui, algumas referências, né? E a gente volta, então, para esse slide que já foi mostrado em outras aulas. E aí a gente está voltando aqui agora só para retomar especificamente a parte de íons, não é? Então, fala aqui que o íons é bom para todos os elementos, não só para os elementos mais pesados, né? Eu diria um pouquinho diferente, que o íons é muito bom para elementos leves e para vários outros elementos da tabela periódica. Mas tem alguns elementos, né, que é característica desses elementos para o íons, não tem jeito, não tem como contornar isso, que eles têm a borda desfavorável, que a borda ela não tem um destaque, né? Uma borda bem sharp, assim. É uma borda muito suave, e isso fica difícil de caracterizar através do íons. Mas com o íons a gente pode diferenciar, então, como eu estava falando, ligações, tipos de ligações atômicas, né? Podemos também visualizar ou diferenciar os estados eletrônicos, né?
Com o Wills é possível medir band gap, né? Em semicondutores, né? É possível medir propriedades dielétricas, por exemplo, no material. E eu já vi artigos, já vi papers, onde a gente pode até correlacionar os chamados plasmons de íons, né, que é uma espécie de picos que ficam bem baixa em energia, até com o módulo de elasticidade do material. Então, o Wills consegue medir até, vamos dizer assim, uma propriedade física do material, né? O Wills consegue fazer, nesse sentido, muito mais do que o EDS, que simplesmente dá a composição. E o Wills pode atingir uma resolução espacial de até 1 angstrom, né? Dependendo da resolução do microscópio no modo STEM. Então, é isso basicamente o que a técnica pode fazer. E nós vamos falar um pouco aqui, então, né, ao longo dessa primeira parte da aula, sobre essas características do Wills, né, como que a gente obtém um espectro de Wills, gravando esse espectro, né, como obter também spectrum images da mesma maneira, né, de modo similar que a gente faz no EDS, a gente pode fazer com Wills, e na melhor das hipóteses, se a gente tiver os dois detectores no mesmo microscópio, obter até os dois em paralelo, né? Tem uma diferença que o EDS a gente leva mais tempo para coletar um espectro e o Wills é muito mais rápido. O Wills às vezes a gente vai utilizar, sei lá, meio segundo, 0,1 segundo, 0,2 segundos já para o Wills pode ser suficiente, né? Mas o microscópio pode ter essa capacidade de coletar os dois mapas simultaneamente. O detector de EDS, que está acima da amostra, e o detector de Wills, que está lá embaixo, né? É aquele detector na forma de L, né? Que fica lá embaixo da coluna do microscópio. E agora, no final, a gente vai ver como analisar o espectro de Wills em termos de resolução e as diferentes regiões do espectro de Wills, que a gente divide por regiões. A gente fala que tem região de low loss, onde estariam esses plasmons aí, que é, vamos dizer assim, de 0 a 50 electronvolts, por loss, que seria as perdas de energia das primeiras camadas, né, próxima do núcleo, para os elementos leves, a camada K, carbono, boro, nitrogênio, a gente vai analisar sempre a camada K, como os elementos vão ficando cada vez mais. Conforme os elementos vão ficando com um número atômico cada vez maior, aí a gente vai ter que mudar da camada K para a camada L rapidamente. Porque outra diferença do Wills com o EDS, o Wills a gente analisa o espectro de 0 a 1000 eletronvolts, ou de 0 a 1 kg eletronvolts, enquanto que no EDS é 0 a 20 mil, né? Ou 0 a 20 kg eletronvolts. Então o Wills é como se a gente desse um zoom nessa região inicial de 0 a 1000 eletronvolts, certo? Então é isso. Então agora comparando com o slide, né, que a gente já mostrou algumas vezes, né, o que é interessante então para o Wills, especificamente nesse slide aqui, em relação à interação do elétron com a matéria. Então a gente tem o feixe incidente, né, de alta energia do microscópio de transmissão, 100, 200 ou 300 kV. A gente utiliza o EDS, não é? Através do raio-x característico, que é um dos sinais que retorna da amostra. No caso da microscopia óptica, a gente utiliza a luz visível, não é? E para a microscopia eletrônica de transmissão, tem o feixe transmitido, direct beam, os elétrons espalhados elasticamente, não é? Que pode ser usados tanto para parte, por exemplo, de difração de elétrons, não é? Onde a gente vai ter os spots de difração que vão estar relacionados aos planos, né, do material, os Ds de HKL, para poder indexar uma fase cristalina, não é? E também o sinal de modo STEM em HDF, né? E utiliza também na verdade, todos os sinais de modo STEM, né? Bright Field, Annular Dark Field e o High Angle Annular Dark Field, que é o HADF, são elétrons espalhados elasticamente de modo incoerente. Então, a gente utiliza bastante os elétrons espalhados elasticamente, que é a interação com o núcleo. E o Wills, que tipo de sinal que ele utiliza? Elétrons espalhados inelasticamente. Então, significa que não é espalhamento, né, por parte do núcleo, né, dos átomos, mas sim interação do elétron incidente com a nuvem eletrônica, não é? Com a nuvem eletrônica, então, os elétrons espalhados inelasticamente. E quando o elétron passa, não é, pela nuvem eletrônica, vai haver uma interação de sinais de mesma carga, né? O elétron incidente com o elétron da nuvem eletrônica. Então, vai ocorrer um desvio pequeno da trajetória e uma grande perda de energia. Eu já falei isso em outra aula, né?
Então, o Wills, o que é? Exatamente vai mapear essa perda de energia. Por isso que a gente fala que é espectroscopia por perda de energia de elétrons, né? Então, a gente vai analisar desde a perda zero, que seria o feixe transmitido, né? O 000, direct beam, desde o 000, esse seria então o zero loss, né? Seria o pico de perda zero de energia, a gente chama ele de zero loss peak, é o pico zero loss, e depois as perdas de energia de 0 até 1000 electronvolts. Então, esse sinal vai se dar através, né, dos elétrons espalhados inelasticamente, interação do feixe incidente com os elétrons da nuvem eletrônica dos átomos. Então, aqui também só está mostrando mais uma vez, não é? Isso que eu falei agora, não é? Como será gerados então esses sinais, não é? A gente tem o feixe incidente, vão gerar no MEV os elétrons retroespalhados, os elétrons OG para o XPS, não é? E os raios-x característicos do EDS, né? Que em ambos os microscópios, o MEV e o transmissão, são sinais que retornam da amostra, né? Também vai ocorrer os elétrons secundários, né, que ocorre principalmente na microscopia eletrônica de varredura, e a difração de elétrons, né, ou o espalhamento elástico, que pode ser aproveitado no MEV como sinal, por exemplo, do EBSD, mas não é um sinal que atravessa a amostra, assim, né, nessa dinâmica aqui. Quando transmite pela amostra, né, e é espalhado elasticamente, é a difração de elétrons no transmissão. E o feixe transmitido direto seria esse cinza aqui central, e o Wills está onde? Nas adjacências, então, do feixe transmitido, né? É um sinal que está ali bem próximo do feixe transmitido, certo? Então, é esse espalhamento inelástico nas adjacências do feixe transmitido que é o sinal de perda de energia de elétrons, tá certo? Então, vamos mostrar aqui como que se forma, né? Ou como que é capturado esse sinal de Wills. Então, o feixe transmitido já passou pela amostra, né? E aí a gente tem a tela de fósforo, né? Que é para visualizar a imagem da amostra. A gente teria, então, que erguer a tela de fósforo, né? Ergue a tela de fósforo, deixa ela na vertical, para o sinal, né, transmitido ser coletado pelo espectro, pelo sistema, né, de Wills, do detector de Wills. Então, vão ter aberturas também na entrada do detector de Wills, né? Aberturas maiores ou menores, né? E a gente vai ter mais sinal com uma abertura maior e menos sinal com uma abertura menor, assim como para a técnica de EDS, por exemplo, né? E aí, como o detector de Wills é na forma de L, né, e ele é bem alongado na parte inferior, ele tem um prisma magnético aqui logo na entrada que vai defletir o sinal, então, da vertical para a horizontal. E aí, quando conduzir, né, transformar esse sinal para a horizontal, então, ele vai ter uma série de componentes aqui eletrônicos, né? Então, nessa parte aqui vai ter como se fosse um escudo elétrico, né, para proteger aqui certas partes dos detectores, e aí um cintilador e uma câmera CCD, não é? Tem também um refrigerador aqui, um cooler, não é? Termoelétrico, mas a câmera CCD, então, a mesma que eu posso capturar a imagem de transmissão convencional ou imagem de alta resolução, eu uso ela também, a mesma câmera CCD, para capturar imagens, né, para capturar os espectros de Wills. Na verdade, eu vou usar uma linha, né, um conjunto do arranjo da CCD linear para poder capturar o espectro de Wills. E aí o espectro de Wills vai sair dessa forma, assim, né? Onde esse pico maior, aqui de maior intensidade, seria o zero loss, que é o feixe transmitido, e as adjacências, né, do feixe transmitido, que vão mostrar as bordas, né, características do espectro de Wills, tá? Eu ia falar alguma coisa em relação à câmera CCD. Então, é um arranjo aqui da câmera CCD linear, que vai capturar o espectro de Wills, não é? E a gente pode trabalhar, então, e analisar diferentes regiões do espectro. Por exemplo, se eu quiser selecionar, jogar o pico aqui, zero loss, para uma certa região aqui, eu posso aumentar bastante a intensidade das outras bordas aqui do Wills,
porque normalmente esse é o sinal mais perigoso que pode vir a queimar, né, o chamado cintilador da câmera CCD. É o pico zero loss, que ele tem uma intensidade muito grande, né? Então ele tem que tomar cuidado para não deixar ele exposto por muito tempo, esse pico zero loss. Mas há como selecionar diferentes regiões, diferentes janelas de energia para poder aumentar, né, a contagem e o sinal dos picos ou das bordas de interesse do Wilson, certo? Deixa eu ver como está o nosso tempo aqui. A gente tem cerca de 5 minutos ainda. Eu vou procurar, como sempre, fazer em blocos de 20 minutos, tá bom? Para não deixar essas aulas aí, as partes tão longas assim. Bom, como acontece então, não é? A formação do sinal de use, de perda de energia de elétrons, a gente tem o feixe de elétrons incidente, não é? Que ilumina a amostra, e aí nós vamos ter o feixe transmitido, onde não vai haver desvio algum, não é? E uma fração, então, dos elétrons vão interagir com a nuvem eletrônica e vão acabar sendo desviados, não é? Inelasticamente. Então, esse vetor aqui, Q, não é? Ou então a energia antes, a diferença entre a energia do elétron antes e depois, não é, de passar pela amostra, vai acabar gerando, não é, essa diferença de energia ou essa perda de energia, né, através dessa transferência desse momento aqui. Então, é assim que a gente vai gerar o chamado espectro de Hughes, né, da energia, espectro de perda de energia de elétrons, tá certo? E aí tem essa chamada curva de Bethe que mostra não só, não é, o que acontece naquela região linear que eu falei da câmera CCD, mas na transversal também vai haver uma dispersão, vamos dizer assim, de energia que pode levar vamos dizer assim, a avaliação de outras propriedades também. Isso é uma questão muito mais complexa, eu não vou entrar em tantos detalhes em relação a isso, que é muito mais para o pessoal de física, né? Vou procurar me concentrar, então, mais nessa, vamos dizer assim, no zero loss e os picos em diferentes regiões. Aqui o pico dos plasmons, que são os iniciais em baixa energia, e depois as bordas, né, do tipo core loss, tá certo? E aí, aonde que a gente pode visualizar, não é? A região, né, de espalhamento elástico e inelástico, né? Vamos dizer assim, num mapa ou no que seria a tão conhecida pela gente difração de elétrons, né? Então, quando a gente tiver já num spot aqui, num spot de difração, isso está relacionado ao espalhamento elástico, não é? Seguindo a lei de Bragg, e a gente vai associar cada ponto aqui, ou cada spot na difração de elétrons, com um plano do material, né? Uma distância interplanar, um d de HKL. Então, a distância de cada spot aqui, do centro do feixe transmitido para cada spot, para cada plano, é uma distância interplanar, né? Se tiver tudo equidistante do centro, é a mesma distância interplanar. Por exemplo, imaginar spots aqui da família 220. Então, teria spots 220, menos 220, 022 e 202. Seriam todos aqui da mesma família, não é? E se pegar outras distâncias, vão ser, consequentemente, sempre outros planos, tá? Mas onde fica localizado, então, o sinal do Wilson, que são os elétrons espalhados inelasticamente? Eles vão estar desde o feixe transmitido, lá do centro, que é o chamado zero loss, para adjacência, não é? Então, são essas adjacências aqui que nós vamos analisar e projetar o perfil, não é, da seção transversal desde do feixe transmitido até as suas adjacências. É como se a gente estivesse obtendo assim, então, o espectro de uso. Nós vamos fazer um corte transversal aqui desse sinal e ampliar ele bastante para analisar em detalhes. E é aí que vão estar localizados as bordas características de uso, não é? Antes de chegar, lógica, na região do espalhamento elástico. E aí nós vamos ter um pico de muito mais alta intensidade. Não é? Então, é bem nessas adjacências aqui que está o sinal de interesse do Wilson, que são os elétrons espalhados inelasticamente. Certo? Então, como eu estou quase acabando aqui praticamente o bloco, essa primeira parte aqui de 20 minutos, tá? Eu vou encerrar por aqui a gravação e daqui a pouco eu começo a parte 2. Obrigado, então, pessoal.